tarde. Vamos conversar hoje com Diego Cury sobre crises. O que o yoga acha disso? O que a astrologia acha? Como é que é? Pelo olhar. Bom dia, boa tarde, querido. Já tô... vou chamar o Diego aqui. Isso. Olá. Oiê! Oi, querida, tá me escutando bem? Tô te ouvindo e você tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem aqui com Como é meu que você, fone de ouvido. como é que você tá? Ah, tudo bem por aqui. Aqui em cima tá ótimo. Sozinho aqui, as crianças estão lá embaixo. Sem crise aqui. Brincadeira. Tá tudo bem por aqui, graças a Deus. Aqui onde a gente mora é um lugar muito tranquilo. A gente tem a oportunidade de estar aqui perto da natureza. Então tá tudo maravilhoso. Espero que com você também. Vocês estão bem aí? Tá? Também tô perto da natureza Que bom. e estava um pouco cansada essa semana e ontem vi filme, que é raro, né? Mas justamente para descansar, então tô bem, graças a Deus. Que bom, querido. Eu queria que quem estiver na sala, por favor, se puder me dizer se o som tá bom, meu som tá bom, o som do Diego tá bom. Nós vamos falar aqui sobre crises na vida e um pouco sobre o olhar do yoga, e um pouco sobre o olhar da astrologia. E que esses dois conhecimentos milenares, tão antigos, tão ricos, podem nos... Qual o olhar deles sobre isso? É isso? Você, meu querido, poderia fazer uma introduçãozinha com uma breve respiração? O som tá bom, tá, pessoal? Vamos, que bom. Vamos descomprimir um pouco nosso diafragma, vamos cuidar um pouquinho da nossa respiração. Uma boa forma de começar qualquer coisa, né? Qualquer interação. Vamos então fechar nossos olhos um breve instante. E aí eu queria que vocês, ao invés de fazerem uma grande respiração, fizessem uma respiração bem tranquila. E aí dá até uma vontade de respirar um pouco mais, mas ainda não faça isso não. Se concentre em soltar bem o ar de uma forma muito delicada, sentindo o ar saindo pelas narinas, se misturando com o ar da atmosfera aqui fora. E tenta puxar o ar também devagar. E se você conseguir, com delicadeza, puxar o ar, aí sim você começa a movimentar mais ar para dentro, oferecendo o espaço interno para que esse ar novo possa te invadir, gerar conforto, nutrir suas células. Observa o ritmo do seu coração até muda. Continua a soltar o ar devagar, sem forçar para querer limpar completamente, sem forçar para nada. E permita que o ar entre de uma forma suave, um pouquinho mais. Não se preocupe em fazer uma respiração que seja profunda, grande. Tenta ir atrás de uma respiração que seja prazerosa e que acaricie a região do coração, nutrindo de ar, mas também dando a sensação de espaço. E faça mais 2 vezes uma respiração prazerosa.
E organizando a nossa respiração, a gente consegue organizar melhor também até nossos pensamentos. Isso é um recurso que você pode usar sempre. Parar um pouquinho, observar a sua respiração, tentar se limpar, soltando o ar com tranquilidade, fazendo esse movimento junto com o ar, de visualizar que as impurezas, tensões estão indo embora. E devagar você vai incrementando a sua inspiração, não para ela ficar maravilhosa, enorme, mas para ela ficar prazerosa. Dá efeito. Muito bem. Sempre bom começar assim, é uma alegria. O tema escolhido foi bem interessante, porque 2 anos de pandemia, e antes da pandemia temos crises econômicas, crises financeiras, crises sociais, a bolha que estoura aqui, então temos sempre crises na nossa. Do ponto de vista da cirurgia, eu vou falar um pouquinho depois, mas elas normalmente são ótimas oportunidades para nos despirmos de personagens que a gente não é muito quer. Então, as crises, e aí é visto dentro dos ciclos planetários, são muito vistas como um sentar-se em si, sente aí e ver qual o novo caminho, dependendo das características dos planetas, acontece. Para mim, um, um grande apoio, um enorme apoio que eu tenho para as minhas crises pessoais é o yoga. Tanto a prática de asanas quanto o estudo da filosofia. E nesse ponto, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre quanto essa filosofia pode nos auxiliar, quanto ela nos acolhe, quanto ela nos... Aliás, o primeiro passo eu já ia falar, né, que eu apazigua um pouquinho. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Pois é, né? Uma coisa interessante é que a crise ela aumenta quando nós não conseguimos ver nela uma possibilidade de algum tipo de transformação, né? Antes de falar do yoga, me veio aqui falar um pouco sobre a nossa educação, porque é como se as crises só tivessem um lado negativo. É claro que isso acaba sendo a parte que a gente acaba percebendo mais, né? Mas também é um momento de que pode acontecer várias transformações, né? E a nossa educação, ela não tem espaço para crise. Nós planejamos como se tudo fosse ser de um jeito, né? E isso não vai acontecer. E não só isso. Além do que a gente planeja, provavelmente não vai acontecer exatamente como a gente quer, existem milhares de fatores que vão estar aí chovendo na nosso telhado de forma muito forte, sem a gente esperar. E nós brigamos com as crises, nós não sabemos lidar muito bem com as crises, né? Eu acho que essa ideia de resolver crises é um tanto quanto até perigosa, né? Porque acaba muitas vezes gerando mais crise ainda. Porque se tem uma crise, tem um conflito, isso é algo errado, né? Como eu disse, uma conotação negativa, e não uma oportunidade de a gente rever alguns pontos. E aí você se vê pressionado, talvez seja até um instinto nosso, né? Mas enfim, é uma característica nossa, social, né? Se vê pressionado de ter que resolver, e resolver significa ganhar ou perder. Então já tem uma tensão
esperando pela crise, né, que não pode acontecer, e tem uma tensão quando a crise acontece, que você tem que resolver aquilo e ganhar aquela situação, que significa combater, e vencer ou perder, enfim. Mas será que tem que ser assim, né? Porque essa ideia de resolver as coisas, talvez isso nem exista, né? Porque as coisas não se resolvem, na verdade. As coisas, elas se transformam, né? Vão virar uma outra coisa, mas resolver, o que seria resolver, né? Eu acho que isso atrapalha muito. Acaba gerando mais tensão e vai virando essa bola de neve e nós ficamos num labirinto. Então, uma das coisas importantes que o yoga nos fala primeiro, você já falou, né? Que está no Sutra 10, por exemplo, no segundo capítulo. Primeiro a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, conseguir desafrouxar um pouco as tensões, essas amarras que as crises normalmente nos levam para ela, que talvez com uma certa educação, com outro tipo de educação, a gente poderia, no momento de crise, ficar mais focado ainda, né? Mas normalmente a gente se desestabiliza mais, né? Porque já vem esse embate, já vem as suposições todas, o que vai acontecer, as especulações todas, a gente está vendo agora, né? A crise, o preço sobe e tal, crise política. Então, primeiro, baixar a bola, como a gente costuma falar, né? Baixar a bola. E aí isso parece uma coisa também impossível. Como é que no meio da crise eu vou baixar a bola? Aí de novo entra na nossa educação, né? Que a gente já tem que partir para o ataque, ou às vezes já está na defensiva. Mas com as técnicas de yoga, com a própria conduta de pessoas que a gente encontra no yoga, que eu tive a felicidade de conhecer, e pessoas que, mesmo em situações difíceis, conseguiram fazer esse movimento de buscar um pouco mais de serenidade antes de ir para esse jogo de atacar, de vencer ou perder, ou tudo ou nada, ou deprimir, enfim, porque não conseguiu, porque foi vencido, ou sair nessa bola de neve, né, da especulação, né? Porque existiu uma educação, a gente sabe às vezes o caminho, se a gente vai muito lá, né? A gente sabe um caminho. E aí quando está em crise, a gente também saberia o mesmo, o caminho é o mesmo, né? Às vezes você pode errar um pouquinho assim, né? Mas você saberia o caminho. Então essa educação é muito importante antes da crise já, até, porque o yoga acredita que as crises vão acontecer. Não é que se trata de uma filosofia prática assim, pessimista, né? Mas olha, as coisas não vão ser só um mar de flores, não, né? Até porque se fosse a gente não iria se lapidar, né? Então as crises vão acontecer, né? O Sutra 16 fala isso, né? Olha, vai acontecer, então evita elas se preparando. Então entra também de novo a educação também, para você saber bastante sobre si, para saber como você reage. Não tem como a gente saber completamente tudo sobre nós, né? Porque são vários gatilhos, tem coisas que estão aqui e a gente não sabe ainda porque nada aflorou elas, assim, mas dá para a gente conhecer bastante a ponto de saber que, olha, por ali, né, não vai ser legal, vai dar problema, né? Se eu for por ali, vai ter um embate. E eu digo por ali, eu digo, na verdade, é seguir esse caminho aqui que um instinto ou um gatilho está sugerindo, né? A gente já sabe, né? Mas, de novo, volta essa questão da educação. Parece que tudo volta para aí, né? Educação para a gente se saber um pouco mais, educação para a gente entender bastante sobre os nossos impulsos, educação para cuidar emergencialmente como vai acontecer, igual no avião, ó, se der problema, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A gente esquece disso, né? Ou a gente não dá a devida importância para isso, ou por negligência, ou excesso
de otimismo, ou por achar que vai dar conta de tudo, ou achar que a gente consegue, né, resolver tudo, né, ou resolver. Aí isso gera mais crise ainda, porque quando você vai resolver, olha só que engraçado, né? Eu vou resolver. Só que eu vou resolver a minha maneira, né? E o outro lado está pensando a mesma coisa. Quando tem uma crise entre pessoas, né? E aí não resolve nunca. Então, transformar isso tudo, tanto a minha opinião, tanto a minha vontade, precisa ser transformada para que a gente possa fazer algo diferente. Pensar em resolver muitas vezes já leva para o embate. O yoga seria essa educação, a meu ver, que nos ajuda muito nesse sentido, principalmente com ferramentas para ajudar a descomprimir as tensões, para que a gente possa ter um pouco mais de lucidez para achar os melhores recursos, as melhores palavras, ou até conseguir esperar um pouquinho antes de tomar uma decisão. E isso fazendo uma respiração durante 2 minutos. A gente instintivamente faz isso, né? Quando tem algum problema, ai meu Deus, vou lá. Só que às vezes essa inspiração, isso ativa mais o sistema simpático, né? A gente deveria cuidar um pouquinho, mas instintivamente a gente já busca esse recurso, que é a respiração, por exemplo, que é algo simples, porque onde você vai, você carrega ela, né? Então você poderia cuidar um pouco mais disso. O yoga ensina bastante isso, né? O nosso corpo também somatiza muitas tensões, então você consegue relaxar de várias formas, com asana, por exemplo, com visualizações. Isso ajuda também a gente não carregar tantas cargas e não ter esse efeito acumulativo, né, que a gente acaba estourando e vai piorando as crises. E está muito alinhado com a astrologia também, porque a gente está falando de se conhecer um pouco mais. E a astrologia vai nos ajudar muito nesse sentido. Eu lembro que em 2019, eu acho, eu fiz o meu mapa, o meu trânsito. E aí, Plutão e tal, e eu já sabia, né? Opa, Plutão vai vir com tudo aí. Vamos lá, né? Vamos preparar e vão aproveitar isso tudo, né? Vão aproveitar isso tudo. Então tem me ajudado muito. Eu acho que muitas pessoas também têm se beneficiado. Agora, muitas vezes há crise por causa do yoga também. Por causa da astrologia também, há uma má leitura, por exemplo. Ou a pessoa achando que os astros vão fazer tudo. Ou que só fazer aquela prática ali vai resolver tudo. Ou que você precisa fazer aquele tipo de prática, senão você não vai ser condecorado pelo universo, tá? Então pode ter muita crise, sim, também, pelo yoga, né? Mas, como diz as escrituras, né, que você pediu para falar um pouco, né? Vamos evitar as crises, né? Vamos pegar leve, vamos se cuidar, vamos se conhecer um pouco mais para a gente não errar tanto, não errar tanto. É uma das grandes dificuldades quando a gente fala de yoga, porque quando as pessoas procuram normalmente astrologia, é assim, me diz aí o que, que eu faço da minha vida. Algumas pessoas, não é todos não, mas algumas pessoas. A Juliana falou aí, Juliana Cerda, verdade, tá aí, falou aí que a disciplina liberta, né? Ela falou agora, ainda mais quando o professor ou o leitor apresenta a ferramenta como solução mágica para ser feliz, né? Não tem essa solução mágica. E a disciplina realmente liberta, ela trouxe isso em outros momentos. E muitas dificuldades dentro do yoga, as pessoas têm dificuldade sobre essa disciplina. Não, tem que acordar todo dia cedo, tem que fazer exercício, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Como ela bem trouxe, isso liberta. Não é uma coisa que nos aprisiona. Uma comida adequada, uma prática adequada, ela nos traz uma libertação, que traz uma conexão com a gente mesmo.
A astrologia vai apontar as mudanças necessárias. Diego, é muito engraçado. Eu tenho Júpiter na casa 13. Eu falo para as pessoas que eu atendo assim, gente, eu sou professora primária, então eu passo um monte de dever de casa. Então eu falo de alimentação, falo de Ayurveda, o micro que eu sei, né? Normalmente passei um vídeo hoje do Matheus Macedo, justamente para, olha, gente, vai aprender com quem, mas eu sei da importância que isso tem no conjunto. Algumas pessoas têm a ideia de que é isso e aquilo. Não, vou na astróloga, vou fazer uma prática, vai salvar a minha vida. E não é. E não é por aí, porque é um contínuo, é uma devoção à dedicação. É uma devoção a esse observar-se. Para, como você bem disse, não criar tanto problema, vamos devagar. É pegar leve, né? Porque os percalços vão acontecer, né? E a disciplina, ela, como você estava falando, né? Posso falar um pouquinho sobre a disciplina? Por favor. Porque pode ter aí também um conflito, né, entre o que a gente está falando e o que de repente as pessoas entendem, né? Porque às vezes uma palavra tem vários significados para diferentes pessoas. A disciplina que você tem que fazer, porque te falaram que tem que fazer, e você faz porque você vai ser merecedor depois, você vai ganhar um prêmio, você vai chegar numa linha de chegada. Ela, isso é um movimento um pouco duro, né? E que muitas vezes pode não não te dar tanto combustível para seguir, porque vai chegar uma hora que vai ficar muito árido, né? Na verdade, essa disciplina no yoga é uma convicção, é uma devoção, como você falou, né? Não, vou fazer isso aqui porque isso é que tem que ser feito, né? Senão, acho que eles vão aumentar, né? Senão, se eu não fizer isso aqui por mim, se eu não afinar o meu instrumento aqui, vou tocar desafinado, vai ficar uma cacofonia na orquestra. Imagina se ninguém afina o instrumento, né? Eu preciso fazer minha parte aqui. Não sei se o outro vai afinar bem, então o meu tem que afinar aqui, né? E desafina toda hora, então tem que desafinar, né? Como diz os tocadores de viola, né? O violeiro passa metade da vida afinando a viola e outra metade tocando desafinado, né? Porque desafina, né? Conforme você vai vivendo, são vários gatilhos, né? Então você precisa estar sempre se cuidando, né? Então é um autocuidado, disciplina no sentido de autocuidado. E aí você está mais livre de gatilhos que antes te levavam para uma reatividade impulsiva e te fazer cometer até várias injustiças ou errar a mão quando você for fazer justiça, né? E não permite que você veja o que você está fazendo, porque você acha que está fazendo justiça sempre, você está resolvendo as coisas. Então é um olhar, eu acho que delicado assim para essa palavra disciplina, né? Não é só disciplina pela disciplina, né? Esse é autocuidado. E, e essa leitura de mapa, tanto para você, para o seu momento, como para o momento do mundo, né? É importante. Essas duas coisas estão ligadas e você, como diz Patanjali, né? Pode evitar problema, né? Então esteja atento, porque aí você vai saber que ali, ó, você vai um pouco mais para a esquerda, né? Naquela estrada, tem os buracos ali, depois ali, mais para frente, você vai um pouquinho para a direita, aí vai ter uma ladeira, você tem que acelerar antes para subir a ladeira. Depois tem uma descida com uma curva enorme, então freia um pouquinho mais, né? Então são recursos maravilhosos. Nós temos esses recursos, né? Temos que saber usar, né? Porque quando você está dirigindo, o mapa não te fala assim, né? Até o mapa da internet, né? Você tem que estar atento, ele não dirige para você, você tem que usar ele, né? Então, se você vai para o yoga, ou vai para a astrologia, ou vai para a Ayurveda,
dessa forma assim tão passiva, isso pode gerar crise também. Até uma descrença com essas pedagogias, né? Porque, não adianta. Mas na verdade você que tem que fazer, né? Isso prova Hum, que tem uma crise interna, né? Da gente não tomar as rédeas da nossa própria vida, né? E claro que isso é difícil. Se isso está acontecendo é porque está sendo difícil. Não estou aqui criticando, né? Mas é algo comum. A gente tem que saber também que isso acontece. E cabe a gente educar também, falar para a pessoa, olha, não é bem assim, né? É muito mais você, né? Que tem que botar a mão na massa. Só que é difícil botar a mão na massa, né? Sozinho, às vezes, esse início da transformação para sair desse momento de crise, porque a gente acaba ficando muito focado na crise. Às vezes suga a nossa energia e por isso a gente se torna tão passivo também em relação às coisas, né? Então, uma das coisas importantes é a gente entender que a gente precisa dos outros também, né? Não para fazer tudo por nós, mas para nos dar orientação também, nos dar algumas dicas, nos dar motivação, para que a gente possa então ter um pouco mais de ânimo e equilíbrio, suporte para poder seguir, de fato. Porque tem o oposto também, né? Você se pendurar no outro ou se fechar, né? E tentar resolver sozinho ou não não expor, não querer se expor, não querer se abrir, né? Esses dois extremos não vão nos ajudar, né? Vão gerar mais crise ainda. te ouvindo falar agora, e eu queria deixar aqui para quem está escutando Diego e não sabe que ele tem alguns livros no Kindle. Eu estou lendo Caminhos para a Leveza. Quem conhece o trabalho, digo, quem não conhece, tem curiosidade para conhecer o yoga, é uma excelente porta de entrada, porque é uma leveza, como diz o título, há uma leveza na leitura, na, na maneira que você aborda isso. Então, eu acho que fica muito claro isso. Estou falando isso porque muitas pessoas não sabem nem para onde começar. Mas eu quero pedir licença aqui, gente, dizer que ele tem esse livro maravilhoso e que eu tenho. Você sabe que eu comprei isso antes da gente se conhecer pessoalmente. É mesmo, olha. Eu morava no Leblon na época e você foi lá, deixou lá na portaria do prédio. Então, esse é meu velhinho, eu adoro ele. E esse livro também está no Kindle, né, Di? Você me falou? Tá, tá lá. Tá com quantos no Kindle? 3. Tá com Porque 3? esse Yoga em Tempos de Crise, Uhum. eu fiz 2 volumes. São 2 volumes pequenos, porque a ideia é justamente ser uma coisa leve, uma coisa simples. Porque a gente pode estudar yoga de várias formas, pode ir fundo na filosofia, nos conceitos e o que aquele sábio falou, o que aquele outro falou, mas Aham. eu acho que a grande urgência é como usar isso de uma forma prática agora para nossa vida que está intensa demais. E aí eu pensei nesses 2 livrinhos como uma forma de apresentar, sem muito sânscrito. O primeiro até que tem um pouco mais, o segundo acho que só tem uma palavra em sânscrito, que isso às vezes é uma barreira, né? E que traz justamente essa abordagem, né? Primeiro, baixar a bola um pouco, pacificar um pouco, trazer um pouco mais de tranquilidade, para que a gente possa enxergar então os caminhos que a gente deve fazer. Aí tem o segundo livro, né? Não é um livro de receita, não é a solução, mas são assim, inspirações. Então, primeiro, achar um pouco mais de leveza no meio da crise, que é que é a coisa mais difícil quando a gente está lá no meio de um caldo, igual uma onda, né? Uma onda pega a gente precisa ter calma ali, né? Que é a coisa mais difícil.
Então, para inspirar um pouco quem está nesse momento, porque são momentos que vão acontecer, né? Então, primeiro pacificar e depois algumas inspirações para a gente conseguir transformar nosso estado interno, que é o mais importante, porque enquanto a mente estiver muito acelerada, muito tensa, os pensamentos que ela vai gerar vão estar influenciados por esse turbilhão todo. Ou se uma crise, um problema leva a gente assim, por uma falta de energia, os pensamentos que a mente vai criar como solução também vão estar contaminados por essa mente. Então, precisamos mudar o estado mental para conseguir depois pensar em possíveis coisas que a gente possa fazer. Uhum. Como transformar isso aqui, essa situação. Porque se sua mente está agitada, você vai querer resolver, vai botar o pé na porta, e às vezes qualquer porta, e vai chutar os outros. Ou se você está lá totalmente sem energia, você não vai conseguir reagir. As soluções vão ser aquelas mais práticas. E você vai ficar idealizando coisas, ou vai deixar para o outro fazer. Então a gente precisa de alguma forma, não é fácil, mudar um pouquinho a nossa mente, né? Mudar um pouquinho a qualidade da mente. E aí vai mudar os pensamentos e a forma de pensar mudando, as soluções também vão, as resoluções, eu prefiro essa palavra, né? As coisas vão se diluindo de uma outra forma, vão se transformando. A gente consegue ver outras possibilidades. Então são esses dois livrinhos que eu botei no Kindle agora recentemente, bem pequenininhos, bem levezinhos, que foi uma sugestão da Rafa, minha esposa. Ela falou assim, por que você não escreve na yoga em tempos de crise? Aí eu já, pronto, já sei o que eu vou fazer. Né? Sentei e fiz. Já tem um tempo que eu fiz, foi no meio da pandemia, né? A gente acha que vai acabar, não, aí né, vai acabar daqui a 6 meses, a crise vai acabar daqui a... Então, na verdade, a vida pode ser uma grande crise, Uhum. porque a gente não está preparado para as nuances que a própria vida tem, sempre vai ter. E a vida pode ser uma crise porque nós podemos passar a vida toda em crise, mesmo morando num lugar que não há crise alguma, não há conflito algum. Né? A crise é a crise do ser humano. Né? Tem países em guerra, mas é a crise do ser humano com ele mesmo, primeiro de tudo. Não conseguir dialogar direito consigo mesmo, não conseguir entender os impulsos, não conseguir descomprimir as tensões que vem acumulando e as projeções, e aí tudo se mistura e aí você atropela os outros, ou você se coloca no lugar que precisa ser carregado pelos outros. E isso vai virando uma coisa cada vez maior, né? Um grande furacão. E aí você realmente não sabe onde é que está o chão, onde é que está o céu. Enfim. Então o yoga fala primeiro, calma. Não é um livro de técnicas, como eu disse, né? De respostas. É um livrinho de inspiração. Na verdade, eu nem lembro muito bem o que está lá, não. Né? Tem que fazer um esforço aqui, porque, como eu disse, tem tempo. Tem uns 2 anos que eu escrevi, eu acho. 1 ano e pouco que eu escrevi. Né? Mas, enfim. Vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Nós estamos estudando juntos o capítulo 2 do Yoga Sutra, né? Teve um dia que você deu uma aula e aí eu fui ler o livrinho. Nossa, mesma coisa, a Tá mesma vendo? coisa. A minha ideia foi essa. Traduzir de uma linguagem um pouco mais simples. Né? Porque se a gente está no meio de uma crise, várias coisas acontecem. Né? Alguém chega assim e fala para você assim, tá vendo, meu filho? Eu falei que ia ser assim, tá vendo? Por que você fez isso? Né? Não adianta, né? Nessa hora não adianta. Né? Ou então alguém fala, olha, é o seguinte, olha, você pega o parafuso X, você pega a chave de fenda com o martelo atrás, você pega o fio azul, né? Ou seja, muita filosofia no momento desse, você também não consegue absorver aquilo.
Imagina, no meio de uma crise, sua mente está baratinada, né? Então precisa ser uma... Quando você for dar conselho para alguém, tem que ser uma coisa bem simples, uma coisa generosa, carinhosa, tem que ter um gatilho ali, tem que ter um vínculo para aquilo entrar. E às vezes a pessoa não precisa de filosofia, precisa de um carinho, igual quem está faminto, né? Peraí, não come ainda não, peraí, olha, isso aqui é orgânico, eu peguei na horta agora, né? Tá, toma essa comida aqui, depois a gente fala sobre nutrição, Ayurveda, né? O que que você deve evitar, né? Você está faminto, come, então, mesma coisa, né? Você está lá precisando de socorro, toma essa boia aqui, depois a gente fala sobre como é que é nadar, como é que, enfim. Então a ideia foi fazer algo bem simples. O Yoga Sutra, ele vai trazer várias reflexões muito elaboradas, né, sobre o karma, por exemplo. Mas ele também segue isso. O que eu tentei fazer nessa narrativa desses dois livrinhos foi justamente trazer essa narrativa que está no Yoga Sutra. Primeiro a calma e depois a gente tem que ir atrás do que está acontecendo. Por que eu estou caindo de novo nesse buraco? Vamos usar recursos aí para evitar isso tudo. Então, que bom que você reconheceu já. Reconheci na hora, É, fiquei impressionada. Fico também, eu já li aqui, alguém falou, desculpa, eu não lembro o nome, que o curso está transformando a vida da pessoa. E isso é muito significativo, Diego, né? Quando nós temos um serviço, que é a maneira, serviço na astrologia, não, serviço na astrologia é casa 6, mas vou falar de casa 10, que é aquilo que, que me satisfaz a alma e desta maneira eu contribuo para a sociedade. Então, quando a gente contribui para a sociedade, o nosso trabalho ou o nosso serviço, e ao outro lado acha legal, né? Como essa pessoa falou aqui, nossa, que bom, o Ju também está falando que bom, porque muda, traz uma certa, traz um ressignificado para algumas questões, e eu falo que a astrologia é uma luz no caminho da gente. Ela entrou no mar, você não vai entrar no mar assim, de doidade, vai é, entrar, não. Vamos ver como é que está o mar. Então, saber se os trânsitos astrológicos é saber disso, é saber como é que está o mar da sua vida, né? Que atitudes estão exatamente. indicadas, associadas para esse momento. O yoga ajuda, me ajuda muito, novamente falando, nessa conexão interna, comigo mesmo. Tá, e vai isso, vamos, respira, para aqui, faz um pranayama, e o quê? E aí a mente fica com outra qualidade. E eu Outra ia falar assim, perspectiva também, né? sem tantas urgências, né? É, exatamente. A perspectiva, ela passa a ser o espaço, né? O espaço entre as coisas e não o objetivo em si, né? Porque isso faz muita Boa. diferença, né? É. Boa, essa sua Porque fala, adorei. É quando isso aí você... mesmo. Como é que é mesmo? Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, a gente anota depois. Porque esse espaço é importante, né? Porque, de novo, a ideia de resolver, né? Quando você fala assim, vou resolver, você bota uma meta ali. Não que a gente não precisa, a gente tem que ter meta, assim, mas você se coloca numa projeção que muitas vezes faz você passar por cima de certas coisas e não dá tempo de do outro lado ter respostas, né? Quando você cria esse espaço, não é espaço de letargia, de ficar aqui no ostracismo ou ficar de forma passiva, é um espaço para a situação se mostrar melhor. Eu não estou falando de você esperar um mês, não. É um espaço de sentir como aquilo está de fato vindo, né? Ou o que o entorno está pedindo. Então, quem tem uma mente muito ativa, muito ágil, muito rápido, é um desafio muito grande, né? Bom, quem tem uma mente mais tranquila também às vezes, não, vou esperar mais um pouco, né? Eu estou falando de segundos, tá? Né, de espaço aqui dentro, em vez de sair logo um pontapé, né? Porque quando a gente está em conflito, a gente quer logo resolver e, enfim, às vezes até passar por cima dos outros. Então tem esse espaço para, opa, peraí, deixa eu ver o que, que as coisas estão de fato pedindo, exigindo de mim. Qual é o meu papel agora, de fato, né?
Não só ver o meu lado. Muito do conflito acontece isso com os outros, né? Não dá tempo da gente sentir o outro lado, por exemplo. Não dá tempo da intuição vir. Para algumas pessoas a intuição já está ali, né? Pronta ali, né? Para algumas pessoas, pelo trabalho e também pela natureza da pessoa, a intuição está sempre ali, né? A maioria de nós não, né? A gente precisa evocar ela, né? Então precisa ter de novo, essa prática, essa educação. Eu acho que assim as coisas vão se transformando. Vou perguntar se a Lucília, que pediu para você falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que falou, está aí, e se ela entendeu. Eu vou pegar seu gancho de intuição. E esse ano temos. Agora! Esse ano! Agora, o que eu preciso fazer? Pera aí, me diz o que eu tenho que fazer. Agora! Me diz o que eu preciso. Agora! Dia 13 de abril. Temos um evento incrível no céu. Ela falou que está ok. Ok, Lucília. Temos um evento incrível no céu. 2 planetas que falam justamente de intuição, de uma espiritualidade em peixes. Então, é um olhar para o outro, mas muito mais se conectar com esse interno. O que o interno está falando? Olha. Curiosamente, a gente veio de uma lua nova em Áries agora. Então, vem assim de momento de arranque. Eu vou. Só que essa semana temos um encontro que diz assim: tá pronto? Tá tudo estruturado? Você está pronto para se comprometer nisso? E aí é muito significativo isso, porque muitas vezes a gente quer alguma coisa, quer. Diego, você dá curso. Então você tem que estar naquele horário, naqueles dias, à disposição dos seus alunos. As pessoas querem fazer, não, mas quero, sim, talvez. Então a, a chamada, a convocação nessa semana é, tá bom, você quer isso. E tá pronto? Porque se tiver, as coisas vão. E aprender também isso eu acho muito legal, que as coisas têm um tempo. Muitas vezes não é o nosso, das nossas urgências. É um tempo que está aí. Mas a intuição, essa conexão com o sagrado dentro de nós está aí disponível. Então, vamos nos abençoar com elas, abençoar o nosso caminho, né? Abençoar as pessoas que nos rodeiam com essa conexão tão maravilhosa que a gente se perde, está aí correndo no dia a dia. Essa ideia de estar pronto é legal. Eu lembrei de uma palestra do Dayananda, que ele falou da mala, né? Todo mundo fala que tá pronto, né? Mas chega, vamos lá viajar agora. Peraí que eu tenho que fazer minha mala, peraí que eu tenho que resolver não sei o quê. Não, eu tô pronto, mas eu preciso. Né? Tá pronto, tô disponível aqui, vamos, né? Vamos lá, né? Vamos nessa. Né? Não quer dizer uma perfeição, assim, né? Você não precisa esperar, porque perfeição é um conceito que a gente inventou, né? Mas assim, vamos, eu largo isso aqui que eu tô fazendo e vou, tô pronto nesse sentido. Depois eu arrumo outra mala, né? Aquela não dá pra fazer não, depois eu vejo lá, né? Enfim, né? Tá pronto mesmo, né? É. Às vezes, quando tudo se arranja, é engraçado, né? Tudo se arranja, pronto. Aí você fala, ih! Então, acho que não é o melhor momento, né? Quando tudo tá perfeito. É melhor você fazer as coisas antes disso, né? Porque é, o improviso é muito mais gostoso você fazer as coisas no improviso, né? Por exemplo, Então, quem é mais tímido, né? Por exemplo, toca o violão aí. Ou faz aí um discurso e tal. Tá tudo pronto aqui, o palco, o microfone, a luz. Tá? Quando a coisa vai surgindo de uma forma mais natural, né? A coisa flui, né? Porque às vezes esse cenário todo de perfeição que a gente espera tanto, às vezes é difícil isso tudo, né? Então não vamos esperar ali não, vamos fazendo, né? Vamos fazendo, vamos ficando pronto assim, né? Quando a gente vê, já está pronto nesse sentido, né? Dessa fluidez. Faz sentido? eu não faz, eu estou te escutando, pensei assim, porque quando está tudo perfeito, chegou o momento,
de entrar o palco, tá tudo certo, iluminação, tarará, tarará, eu não posso errar. Exatamente. E Eu agora? Aí tô você no, começa a pensar demais e, caramba, eu tô no improviso, eu posso errar. você nem pensa nisso. Porque na verdade a gente vai errando, né? O que que errar e acertar, né? Então, se você vai com a intuição, aqui Patanjali fala, né? No 14, ralada, vamos na leveza, né? A gente começa a justificar demais, a premeditar demais, aí fica pesado, vai ficando tenso. Então, vamos fazer essa leveza. Para mim, estar pronto é você estar com essa leveza. 100%? Não, esquece 100%. Mas estar conectado com essa leveza. E nessa leveza também vem a intuição, né? A atenção é um valor inacreditável, né? Que a gente. Desculpa, não pode repetir essa frase. A atenção, né? Aham. É muito importante. E a gente está aprendendo, está desaprendendo a atenção, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e vendo vários sinais ao mesmo tempo, só que sinais que são mais superficiais, né? Por exemplo, o próprio Instagram aqui, a gente pode passar, ficar viciado nisso aqui, ficar viciado na internet, ficar viciado no mundo mais aparente das coisas e perder a qualidade da nossa atenção para perceber sinais, né? Não é sinais místicos, não, assim, né? Mas são chamados, assim, são momentos que poderiam estar muito claros, mas como a gente não está atento, a gente não consegue perceber, né? Que uma fase acabou e aquilo está se transformando, está virando uma outra coisa, né? Porque tanto o yoga quanto a Ayurveda, quanto a astrologia e várias outras ciências ancestrais, elas surgiram na forma de uma intuição, né? Uhum. A gente usa isso, mas muitas pessoas descobriram isso. Como? Com uma atenção incrível, com uma intuição enorme, né? E por quê? Eles viviam numa época que não tinha crise nenhuma? Não, na verdade, porque tinha muita crise, eles tiveram que fazer esse processo intuitivo, né? Para solucionar elas, né? Patanjali, por exemplo, né? O próprio nome, né? Patanjali, aquele que desce aqui de acordo com as nossas preces, né? Pat, descer, Anjali, a prece. Por quê? Porque estava um caos naquela época ali, e ver alguém ali para trazer um pouco mais de luz. No astrologia também, né? Se tivesse tudo perfeito, não precisaria olhar para o céu para entender um pouco mais os caminhos aí que vão Vou, acontecer. vou pegar esse gancho aí, que tem uma pergunta da Juliana. Perda, Ju, me explica como é que é o teu nome. Vocês podem falar um pouco do que vem depois do estar pronto? Sabe o que vem depois do felizes para sempre? Quando o trabalho de Feliz. manter a... não, olha a Juliana fazendo essa pergunta. Quando o trabalho de manter a satisfação diária começa, então aí eu vou falar um pouquinho pela astrologia que isso não existe, porque os ciclos planetários dentro do seu próprio mapa vão mostrando momentos de mudanças, aonde que elas acontecem, como elas acontecem, e os aprendizados, inclusive, dali. Só que cada um apresenta ou aprende de uma maneira diferente de outra, É. sem dúvida, né? O feliz para sempre, eu acho que entendi. Essa, né, de chegar, né? E aí, pronto, cheguei, né? E depois, né? A vida é cíclica, né? Eu entendo dessa forma, né? Bom, a gente poderia falar aqui, mas aí ficaria pesado tomar um tempo. Esse ciclo de funcionamento da mente, né? A gente tem um banco de dados, vou falar rapidamente. Tem um banco de dados, esse banco de dados nos projeta para traz na mente curiosidade, né? Que a gente chama de itcha, e leva a gente para as ações. E aí você vai para a ação, aí tem um processo interessante que é o processo de comparação, né? Pratibhoga. Eu estou interagindo com você e aí eu estou com as informações sobre você que eu já tenho. Só que você vai me dando novas informações aqui com a nossa interação, né? Vai tendo essa mescla. E aí isso fica como uma nova memória, e aí isso faz parte de mim, enfim.
Então é um ciclo, né? É um ciclo, as coisas vão se renovando, ou vão ficando mais pesadas. Então esse ápice, na verdade, né, do Feliz para Sempre, poderia ser assim contínuo, né? Contínuo. Uma forma de ver. E, e me veio também a ideia de Ananda, de felicidade, né? De um prazer assim, que a gente pode experienciar de várias formas. E eu acho que quando você se trabalha, esse feliz para sempre ele pode ser também mais constante, porque você começa a ter prazer em pequenas coisas. Né? Só para pensar, né? Suas células estão se multiplicando, seu corpo está respirando, seu coração está batendo. Tem esse prazer dos sentidos estarem funcionando. Quando a gente fica doente, aí depois a gente melhora um pouquinho, nem tá bem como antes, né? Nossa, que prazer que é. Quando você está atento e está um pouco mais livre, né? O seu paladar está um pouco mais livre desses excessos de açúcar, por exemplo, excesso de... E aí você come um brócolis. Nossa, que prazer. Uma fruta. Um caqui. Já tá na época do caqui aí, né? Tá. Caqui, assim, o caqui na sua... Nossa, que prazer aqui. Então é feliz para sempre em vários momentos pequenos, né? Tô eu aqui projetando o que ela falou sobre feliz para sempre, né? Mas enfim, me veio isso. E isso ajuda muito, essa sensibilidade ajuda muito nas crises. Isso é uma coisa legal também, posso falar um pouquinho, né? Desse trabalho paralelo que o yoga faz, né? Porque se está com problema, qual é o seu problema? O que você está sentindo? Né? Vamos resolver isso. Vamos. O yoga ele vai trabalhar também, né, de várias formas. Uma delas é fazer uma coisa em paralelo aqui. Toma essa sensação aqui, né? Sinta aí seu coração. Observe a sua respiração, seu sistema nervoso. Ele pode relaxar dessa forma, ele pode, né, realmente pode se concentrar um pouquinho mais nesse assunto aqui e tal. Então, uma coisa em paralelo. E a crise está aqui acontecendo. Mas aí, daqui a pouco, esse prazer aqui, ele, ele não é que ele oprime a outra coisa, mas ele toma, ele ocupa mais a nossa mente e o coração. Porque a nossa identificação acaba mudando. É meio que natural, né? Se tem aqui uma coisa aqui te espetando aqui, e aqui tem uma coisa te acariciando, é natural você, opa, vou vir pra cá. Olha a sutileza, que coisa bonita, né, do conflito também, né? Não briga com aquilo não, né? Não briga. Constrói aqui uma outra coisa que com o tempo, naturalmente, você vai chegar pra cá. Então essas sensações, eu acho que ajudam muito, essa sensibilidade para as pequenas coisas, para os pequenos prazeres. A gente bota essas metas, quando chegar lá, vou ser feliz e tal, né? Mas, e depois? Então depois seria essa capacidade de sensibilizar a mente para esse momento acontecer em vários instantes da sua vida. Com o prazer aqui de conversar com você. Gi, e você que é o professor, nesse assunto, me corrija se eu estiver certa. É lógico. Escutando você falar agora, né? Então tem aqui uma coisa prazerosa. Aqui está a crise, aqui tem a crise vai acabar se acomodando. Ela tem a própria dinâmica dela. E muitas vezes a gente não tem gerência, não tem o que fazer. Muitas coisas na vida, crises que acontecem mundiais, eu não posso fazer, né? Que isso é uma benção. E então, isso acaba se modificando. E aqui, tendo um outro olhar, tendo outra oportunidade, a gente com certeza vai ter um outro olhar para as crises, para essas É. mudanças, para essas Volta de dinâmicas. novo para a educação também, né? Se a gente for abrir o mapa da humanidade, crise atrás de crise, a crise vai mudando de lugar, dá um intervalozinho, né? Aqui onde é que eu tô? Ah, tinha os celtas. Antes dos celtas, bom, a gente não sabe, né? Mas
Aí vieram os romanos e tal, guerra pra caramba. Imagina a crise que era, né? Um lugar frio. E aí depois acabou os romanos, tá? Depois teve aquela migração moura. Aí depois teve as batalhas para tirar os mouros daqui. Né? Aí depois vieram as guerras mundiais, né? Muita crise. A gente pode focar nisso. A gente pode contar né, de uma outra forma também, né? E se a gente olhar isso, essa narrativa da humanidade com, com uma responsabilidade, porque somos nós. Não, não sou eu, eles no passado, mas aqui, tá tudo aqui, a memória celular tá aqui. Né? A gente tem que resolver isso aí, a gente vai continuar assim, né? Essa barbárie toda, né? Vamos tentar resolver isso. Como resolve? Não, mas aí a diplomacia e tal. Tudo bem, tem um papel fundamental, mas eu preciso resolver a crise em mim. E não é resolver a crise para sempre, extinguir, não. Como diluir essas crises, como tornar elas uma outra coisa, porque as coisas vão acontecer, né? A gente não consegue digerir tudo tão bem assim. Tem dias que a gente acorda tão bem, tem o vizinho faz uma coisa, a gente não consegue controlar isso tudo. Né? Então a gente tem que se educar nesse sentido, né? De que a gente está fazendo a mesma barbárie do passado e vai continuar fazendo enquanto a gente não olhar para nós com uma certa até responsabilidade, né? De que, olha, isso vai continuar se a gente não mudar. Né? E, e mesmo com toda boa intenção e autocuidado, mesmo assim vai ter conflito. Né? Então vamos aprender a como melhorar um pouco isso. Vamos nos sensibilizar. Porque aí eu falo uma coisa, você não gosta, e a gente. Opa, desculpa. Né? A gente já perdeu essa capacidade de comunicação. Ou de repente nunca teve. Ou teve muito pouco, ou tem só para algumas pessoas. Né? É claro, se o cão tá lá latindo ferozmente, eu não vou lá, ô bichinho. Não, peraí. Eu vou me proteger, eu vou evitar problema, né? Mas dá pra gente fazer, eu acho que dá pra gente fazer muito mais. E é a nossa responsabilidade. E essas coisas todas vão acontecer. As crises, elas são inevitáveis. Mas a gente pode transformar em outra coisa. A gente pode se lapidar com elas. Né? Aquela ideia no budismo também, que as pedras mais redondas são aquelas mais trabalhadas. E aí elas não geram mais tanto impacto na outra, não cortam mais tanto a outra e também não se quebram mais, né? Porque elas já estão ali lapidadas. Né? Lapidadas por quê? Porque estavam em conflitos ali e conseguiram se trabalhar naquilo. Né? Você vê que eu já fui para outro lugar, né? Você estava falando uma coisa, já. Não, é normal, bate-papo, é assim mesmo. Mas eu quero pegar esse gancho seu de uma certa autonomia nossa, individual, para resolução, resolução não, para uma acomodação, um acolhimento dos conflitos e observar externamente. Por quê? Uma coisa que você me fala de vez em quando é que eu disse que em 2020 seria o fundo do poço. E aí eu queria falar só um pouquinho mais sobre isso. Em 2019, os astrólogos, de maneira geral, e eu tenho uma amiga, Alexandra Maia, que passeava com a Daiane, passeava caminhando, né? Falava, Daiane, vai ter uma guerra no que vem, vai ter uma guerra. Eu não achava que era guerra, mas eu não sabia o que era, mas sabíamos que ia ter um momento de tensão, de transformação muito forte. E que o ápice disso seria 2022. Quero colocar um adendo aqui, que o que eu estou dizendo não foi eu que criei. Foi astrólogos muito, que estudaram muitas pessoas antes de mim, uma pessoa que fala muito sobre isso é Celisa Berangeira aqui no Brasil, uma professora com 40 anos de estudo.
também coloco isso porque as pessoas escutam a gente falar, nossa, sabe muito, inventou. Não, a gente só repete o que nossos professores nos Exatamente. passaram. Então, é importante reverenciar essa tradição que vem atrás. Mas 2022 seria assim, ok, e aí até 30 só. Até 30 quer dizer, não teremos crises? E aí que é importante saber observar, lidar, ou acomodar, ou como é que eu resolvo as minhas crises pessoais. Adorei o que você falou, porque enquanto você falou, inclusive, pareceu um beija-flor aqui na varanda, de olhar essas pequenas coisas da vida, esse presente que todo dia, o tempo inteiro a vida nos traz. A gratidão, né, ela é o que nos salva, né? E das pequenas coisas é onde o amor se revela. Vem muito de novo, eu estou falando muito da educação, né? Nós somos criados numa educação em que isso pode parecer uma crítica, não é isso não. Em que o ser humano estava no paraíso, fez uma besteira e foi expulso do paraíso, né? É uma metáfora que nos educa muito, nos leva para algumas reflexões, né? Mas essa sendo a base da nossa perspectiva, muitas vezes nos faz comparar com o perfeito. Lá no Sankhya, por exemplo, é o seguinte, ó, tava tudo em harmonia, aí teve o caos e o universo foi criado. O Big Bang, por exemplo, tava até bum, o negócio explodiu e foi aquela explosão enorme. Então veio do caos, aí o planeta, as massas foram se chocando, que eram os planetas, aí começou a girar e tal, e aí aqui na Terra teve atmosfera e tal. Aí os pequenos seres, aí teve os seres que começaram a respirar, evoluíram e tal, não sei o quê. Mas assim, a Terra está lá, ainda tem terremotos, ainda tem magma, o centro da Terra está lá incandescendo, e 7 bilhões ou mais, não sei quantos, né? E, enfim, para pegar transporte, para pegar. Mas as coisas ainda acontecem, né? Ou seja, ainda estamos aqui. Era para ser. Não era um caos, mas estou respirando, estou conseguindo comer isso aqui, né? Enfim, estou conseguindo respirar ainda. Nossa, que benção, né? É uma outra perspectiva. A gente pode escolher, a gente pode ser educado também para ter essa outra perspectiva, né? A gente pode sentir ela. Não pode ser uma coisa forçada, né? Não, eu sou muito agradecido por isso, muito agradecido por isso, sou muito agradecido. Isso pode ser um exercício que depois te leva a uma sensibilidade, de fato você sentir, mas de fato volta de novo aquela ideia da presença, da atenção, né? Porque se você tiver uma devida atenção ao andar, você vai ter uma gratidão enorme pelas suas pernas. A rua tá esburacada, eu sei, né? A gente paga imposto para melhorar e tal, mas, nossa, poderia aqui ser um encharco, poderia ser uma selva, assim, cheio de. Se bem que se fosse uma selva seria melhor, né? Mas enfim, né? A gente pode caminhar ainda, né? Uma vez eu vi uma pessoa que era da Guatemala falando, em São Paulo isso. Ah, os paulistanos reclamam do transporte público, mas vocês têm transporte público. A gente vive numa guerra civil. Foi da Guatemala? Acho que não lembro agora, não lembro agora. Enfim, mas é questão de perspectiva, né? E essa atenção nos faz olhar para essas pequenas coisas e sentir esse prazer, né? Isso vai nos enchendo de. Não, não é nem de esperança, nos enchendo de vida, Uhum. né? Isso ajuda muito a lidar com as crises que vão acontecer externamente, mas internamente elas podem ser mais brandas, ser mais breves, ser menos constantes. Adorei o que você falou, porque muitas pessoas que eu atendo, no mapa a gente consegue ver, inclusive, se a pessoa tem uma tendência a ser um pouquinho pessimista, ter uns pensamentos mais limitados. E aí eu falo, então, como o meu professor de yoga fala,
Você bota um cartaz assim no teto e escreve positivar a mente todos os dias de manhã. Todos os dias. Começa o dia positivando a mente como um exercício. Como você trouxe bastante hoje aqui, uma educação. É, Educar. é positivamente, não é você olhar só o, né? Ah, não, mas tem um lado bom, né? Não é ser um otimista maluco, assim, né? A natureza, ela é otimista, É. assim, no sentido ela acredita, né? Hoje mesmo, aquela flor de pedra, sabe? É uma Uhum. suculenta, né? Não sei se esbarraram nela, enfim, ou se é um próprio processo dela. Caiu uma pétalazinha dessa suculenta. Aí tem uns 2 dias isso. Aí eu falei, vou tirar daqui. Aí hoje, quando eu fui tirar, já tinha um fio, né? Uma raiz assim, acreditando, né? A natureza diz sim. Então, essa mente positiva é essa disponibilidade para a vida até que uma situação se mostre maior e aí não, não possa, de fato, aquilo florescer, aquilo se desenvolver. Mas a natureza diz sim. Porque o excesso de otimismo também é perigoso. Uhum. A ilusão, Pode ser fantasia. aquele óculos cor-de-rosa, ou você até se coloca numa situação perigosa, se coloca numa Perigosa. crise. Não, vai dar tudo certo. Acredito que vai dar tudo certo. E às vezes você está indo numa corda bamba lá no meio do precipício. Né? Uhum. Então cuidado com isso também. Né? Mas a natureza diz sim, é algo para a gente refletir. Tá, bem interessante. Bem interessante. A gente já está 1 hora e quase 10 minutos. Eu vou te agradecer. Você tem final, tem que cuidar das crianças. Agora está na hora já de fazer a rotina aqui, senão dá crise amanhã na hora de levantar para eles ir para a escola. Mas, Di, agradeço imensamente o bate-papo. Queria falar com Também. quem está ouvindo que Diego tem cursos de Yoga Sutra. Começou uma sexta-feira, né, Diego? Sim, começamos um agora, sexta-feira. E como alguém já falou aqui, é incrível. Eu lembro a primeira vez que eu fiz o Yoga Sutra, já estou fazendo, estou repetente no Yoga Sutra, eu estou Eu fazendo, também. Repeti várias vezes. estou repetindo. Nossa, ele falava nas primeiras aulas e perguntava assim, mas vocês não têm nenhuma pergunta, nada? E a gente ficava assim, ah, então, tá. E eu ficava, e alguns amigos, a Leia, a Zagura, ela também, nossa, não dia que ficar falando se a gente tem pergunta, deixa ele falar, deixa ele escutar, e é realmente porque ele nos abençoa no nosso dia a dia, nos abençoa na nossa vida, acho que nos ajuda ou nos auxilia como uma ferramenta de que possamos brilhar um pouco mais. Brilhar como? A nossa luz, não a nossa envergadura, não a nossa pequenez, mas que a nossa luz possa estar presente aqui, nesse caos. Vishokava Jyotishmati. Obrigado, Não, querido, pelo carinho. imagina, eu dei graças a Deus você não perguntou qual era o número, porque eu esqueci. Mas eu sei qual é. Está no Depois você me capítulo 1. fala. Capítulo 1, isso aí. Está 30 no aí? capítulo Isso aí. 30 alguma coisa. 30 Obrigado alguma coisa? também. Esse É. trabalho, imagino, né? Que coisa maravilhosa. Um dia eu chego lá também, um dia eu chego lá. De poder fazer essa fusão do yoga e da astrologia também. Muito legal. Feliz as pessoas que têm a sua orientação também. Que as pessoas possam também usufruir disso. Querido, muito obrigada. Tão bom estar com você. Obrigada a todos que participaram. Assim, tivemos pessoas incríveis aqui, maravilhosas. Muito obrigada. Obrigada muito quem me avisou que o meu som estava picotando. Eu coloquei o headphone, acho que melhorou. Então, obrigada, porque nós, apenas nós dois ia ser só um bate-papo muito bom, mas com mais gente é muito melhor. Obrigado por todo mundo também participar e vamos tentar, né, nos trabalhar com muito carinho para que a gente possa fazer nosso convívio muito mais pacífico, né? Tá.
Juliana tá falando aqui, né? Porque eu falo Diego, eu vou começar um curso de astrologia dia 13 de abril agora, uma quarta-feira, às 7 horas da noite do Brasil. Vamos falar sobre signos, quem Maravilha. estiver interessada. Um curso leve, ao vivo, que a gente fala, sim, porque você é uma inspiração para mim Você também, cara. nas aulas. É, você é uma inspiração para mim nas aulas, não? Um coração aberto, acolhendo as pessoas é muito melhor. Precisamos muito, né? De amizade, acolher, leveza. E essa educação que tanto o yoga quanto a astrologia pode nos dar. Que a gente possa usar essa ferramenta cada Sim. vez mais. Beijo, Di. Tudo Tchau, de tchau, bom, meu querida. querido. Obrigado. A Obrigada a gente todos. veio adorei conversar com você. Obrigado a todo mundo. Se Deus quiser, a gente se vê no meio do ano. Sim, sim. Beijo. Tchau.